Chegamos à nossa terceira mensagem da série Páscoa. E eu convido você nesta noite a abrir sua Bíblia no livro do Evangelho de João, capítulo de número 10. Evangelho de João, capítulo de número 10. A partir do versículo 11, a palavra do Senhor diz assim: Eu sou o bom pastor. O bom pastor sacrifica a sua vida pelas ovelhas. O empregado foge quando vê um lobo se aproximar. Abandona as ovelhas porque elas não lhe pertencem e ele não é seu pastor. Então o lobo as ataca e dispersa o rebanho. O empregado foge porque trabalha apenas por dinheiro e não se importa de fato com as ovelhas. Eu, porém, sou o bom pastor. Conheço minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como meu Pai me conhece, eu conheço. E eu sacrifico minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não estão neste curral. Devo trazê-las também. Elas ouvirão minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. O Pai me ama, pois sacrifico minha vida para tomá-la de volta. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou. Tenho autoridade para entregar e também para tomá-la de volta. Pois foi isso que o Pai me ordenou. Até aí. Esse texto é um texto clássico da palavra de Deus, quando nós queremos falar de Jesus, na figura que ele mesmo se intitula como o pastor, o bom pastor. A minha intenção nesta noite é caminhar com você pelo texto de João, fazendo 6 observações, e apresentar também, depois dessas observações, alguns desdobramentos históricos, e depois concluir com 4 aplicações que vão alicerçar a nossa esperança de vida, a nossa esperança de vida eterna e de garantia de sucesso no cumprimento da nossa missão como discípulos que devem viver para a glória de Deus, fazendo discípulos, multiplicando discípulos. Essa, afinal, é a essência da vida cristã. Nós fomos ministrados nesta manhã, na segunda mensagem da série, sobre a segunda vinda de Cristo, que nós como cristãos precisamos aguardar com profunda expectativa, ansiedade, porque nós sabemos, e trabalhar também para que o nome do Senhor seja alcançado pelo maior número de pessoas possível, para que quando o Senhor vier em glória nos buscar, a sua igreja gloriosa possa subir com Ele. Eu tenho certeza que você, como discípulo, discípula de Cristo, deseja o maior número de pessoas possíveis, para que possamos subir com você para junto do Pai, para a presença de Deus. Pessoas que você evangelizou, pessoas que você discipulou, pessoas que você multiplicou a palavra de Deus para ela, porque essa é a essência da vida cristã. Então vamos lá. Vamos caminhar pelo texto do Evangelho de João. A primeira coisa que Jesus chama aqui para si mesmo é a figura de um bom pastor. Ele diz: eu sou o bom pastor. Jesus está pensando em si mesmo.
E aqui ele faz como cumprimento da palavra de Ezequiel, lá no capítulo 34, 22 a 24, onde Deus fala: portanto salvarei o meu rebanho, e ele não será mais maltratado. É aquela figura do pastor lá de Ezequiel, é a figura agora encarnada em Cristo, de Jesus, dizendo que ele é o bom pastor que vai reunir as suas ovelhas, que vai reunir o seu rebanho, que vai trazer para si aqueles que estão desgarrados, aqueles que estão longe. E se você nesta noite está longe dos braços desse bom pastor, o convite para você é: volte para os braços do bom pastor. O rebanho de Deus em questão era Israel, mas o Senhor também diz que Ele tem outras ovelhas que não são simplesmente daquele curral, que somos nós, as suas ovelhas. Deus prometeu colocar o seu servo Davi sobre eles para ser o seu pastor, e ele o fez. E ele fala de ter que julgar entre ovelhas e ovelhas, porque aqui a gente vai na caminhada do texto percebendo que também a segunda observação que ele faz aqui é que algumas são ovelhas de Cristo e outras não. Fica claro isso no texto. Ele chama suas ovelhas pelo nome e as conduz para fora, diz o texto. Depois de reuni-las, vai adiante delas, e elas o seguem, porque conhecem a sua voz. O versículo 14 diz: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Então a gente deduz aqui que existem ovelhas que não são ovelhas de Cristo, e muitas vezes estão misturadas em meio ao rebanho. Em outras palavras, nem todas as pessoas do rebanho de Israel realmente pertenciam a Cristo. Algumas eram suas ovelhas, outras não. Outras eram de outros currais, de outros apriscos. Terceira expressão aqui que nós entendemos, Jesus caminhando pelo texto, ele diz que o Pai, quem deu as ovelhas para ele, foi o Pai. Ele diz assim: meu Pai as deu a mim, e ele é mais poderoso que todos, ninguém pode arrancá-las da mão do meu Pai. Você, ovelha bendita do Senhor, que ouve essa expressão dele ser o seu bom pastor, ninguém pode arrancar você das mãos de Cristo. Deus escolheu um povo para si, Ele escolheu um povo para ser eleito seu, e você faz parte dessa geração eleita, homem, mulher, varão, varoa de Deus, homem segundo o coração de Deus. Deus te escolheu, são as ovelhas eleitas do Senhor, e eles, diz o texto, ele então as entrega ao Filho, para que possam ser salvas pela fé no Filho, na vida e na obra de Cristo. Nós somos salvos pela obra de Cristo, pela presença de Cristo, pela aceitação do nome de Jesus na nossa vida. Podemos ler a mesma coisa de forma ainda mais clara em João 17, versículo 6, onde Jesus diz que o seu Pai, ele diz assim: eu revelei o teu nome àqueles que me deste do mundo, eles sempre foram teus, tu os deste a mim, e eles obedeceram a tua palavra. Quando você ouve a Jesus, você está obedecendo ao Pai. E assim Jesus pôde falar com confiança sobre algumas ovelhas entre o rebanho de Israel que são definitivamente dele, porque primeiro pertenceram ao Pai por eleição, e depois foram dadas ao Filho pelo Pai para a salvação. Deus deu a sua vida, a minha vida ao Pai, para que nós fôssemos salvos por Ele. Diz a palavra de Deus que eles sempre foram teus, tu destes a mim, e eles obedecem a tua palavra. Eles ouvem a tua palavra, reconhecem a tua voz.
A quarta argumentação de Jesus aqui no texto é que Jesus a chama pelo nome e elas o seguem. Jesus conhece cada uma das suas ovelhas pelo nome. Pelo nome. Ele chama suas ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de reuni-las, vai adiante delas e elas o seguem para conhecer, porque conhecem a sua voz. O versículo 27 desse mesmo capítulo diz: minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Ou seja, ele separa ovelha de ovelha, como Ezequiel disse, chamando as suas ovelhas pelo seu nome. Quando ele chama as suas ovelhas, elas reconhecem a sua voz e elas o seguem. E ele as reúne em um rebanho novo, o verdadeiro Israel de Deus. Por isso eu disse que ninguém pode vir a mim, a menos que o Pai dê a mim, disse Jesus. A gente pode fazer uma colocação aqui bem simples, para que a gente possa ter esse entendimento muito claro nas nossas vidas, que aqueles a quem Deus escolheu, Ele também deu ao Filho. E aqueles a quem Ele deu ao Filho, o Filho também chamou. E assim suas ovelhas ouvem a sua voz, creem nele e o seguem. Nós somos herança do Senhor. Você é uma parte da adoção de filho para com o Pai. Herança bendita do Senhor. Mas isso não é tudo. O que Jesus faz por suas ovelhas, o que Ele faz por cada um de nós, além de nos dar a salvação, além de nos alcançar. A quinta argumentação de Jesus é que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor, disse Jesus. O bom pastor sacrifica a sua vida pelas ovelhas. E nesse tempo de Páscoa, nesse tempo onde nós estamos vivendo com expectativa e desejando ardentemente esse momento, em outras palavras, aquele a quem o Pai escolheu, Ele também deu ao Filho, e aqueles a quem Ele deu ao Filho, o Filho chama, e Ele agora, Ele faz um sacrifício por cada uma dessas suas ovelhas. Ele dá a sua vida. Ele vai à cruz no nosso lugar. Ele vai à cruz para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância, para que nós pudéssemos encontrar esperança nele, para que nós pudéssemos encontrar refrigério nele, para que nós pudéssemos encontrar segurança nele. Jesus dá a vida eterna às suas ovelhas. É a sexta argumentação de Jesus. Minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas nunca morrerão. Ninguém pode arrancá-las de minha mão, pois o meu Pai as deu a mim. E Ele é mais poderoso que todos. Ninguém pode arrancá-las da mão de meu Pai. O Pai e eu somos um. Em outras palavras, aqueles a quem o Pai escolheu para si mesmo, Ele também deu ao Filho. E aqueles a quem Ele deu ao Filho, o Filho também chamou. Para aqueles a quem o Filho chamou, Ele também deu vida. E aqueles para quem Ele morreu, Ele deu vida e vida eterna. E essa vida nunca poderá ser tirada. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Romanos, vai dizer que nem a morte pode nos separar deste amor do Senhor, porque aqueles que morrem em Cristo estão com Ele. Morrem para essa vida terrena, que nós pela manhã aprendemos que essa vida terrena
se a nossa vida for envolvida só naquilo que nós temos de expectativa para o hoje, para esse momento, nós somos os mais infelizes de todos. Mas a nossa esperança está na glória vindoura, naquilo que o Senhor tem reservado para nós. E Ele disse que na casa do Pai há muitas moradas, e se assim não for, Ele vou teria dito. Ele foi preparar um lugar para cada um de nós. A figura que nós temos em João 10 é a de um grande pastor que soberanamente salva as suas ovelhas. O Pai as entrega para o bom pastor. O bom pastor morre por elas, chama cada uma delas pelo nome e lhes dá vida eterna. E a palavra do Senhor diz que Ele mesmo as guardará para todo o sempre. Você que entregou a sua vida ao Senhor pode crer nisso. A sua vida está segura nas mãos do Pai. Mas esse texto ele é muito mais do que um arguilhão. Ele também está carregado de esperança e de poder para alicerçar a nossa esperança de uma vida eterna. Afinal, como já dissemos, a figura que temos em João 10 é de um grande e poderoso pastor que soberanamente salva suas ovelhas da morte e lhe dá vida e vida eterna. O Pai entrega cada uma e cada um de nós nas mãos desse bom pastor, e Ele nos guarda para sempre. Esse texto também serve de alicerce para a nossa esperança de cumprir com sucesso a missão que ainda temos neste mundo. Você e eu temos uma missão nesta terra, como salvos, lavados e remidos no sangue do Cordeiro, como geração eleita, como sacerdócio real, como povo de propriedade exclusiva de Deus. Você tem uma missão neste mundo. Você como filho, você como discípulo do Pai, qual é a missão? Ir e buscar, salvar os perdidos. Ir e fazer discípulos de Jesus Cristo, de todos os povos, tribos, línguas e nações. E podemos confiar, pois ao sairmos em busca das ovelhas de Jesus, elas ouvirão a voz do Senhor através da nossa voz e seguirão para a vida eterna. Por isso eu quero deixar aqui, nesta noite, nesse culto de adoração e de louvor ao nome do nosso Deus, 4 aplicações muito práticas para a nossa vida cristã, para a nossa vida em missão do Cristo da cruz, que é o nosso bom pastor. Nós caminharemos para o final desta mensagem, destacando aqui 4 incentivos para as missões, para o evangelismo, para o discipulado. A partir de João 10:16, que diz assim: tenho outras ovelhas que não estão neste curral. Devo trazê-las também. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. A nossa convicção teológica e doutrinária tem que alimentar a nossa esperança de vida eterna e nos tornar multiplicadores de discípulos corajosos, de homens e mulheres destemidos, que abraçam, que se vestem da couraça da justiça, que se vestem da armadura de Deus, do poder que há na palavra santa do Senhor, e ministram poderosamente a salvação que há no nome de Cristo Jesus. Eu tenho como missão, e nós temos vivido nesse ano de 2021, um ano do crescimento como igreja local. Crescimento também como igreja na nossa vida, porque nós somos a igreja. E nós levamos a palavra do Senhor aonde nós estamos.
através da mensagem que eu divulgo, através da mensagem que eu prego, através do conteúdo que eu tenho aplicado na vida daqueles e daquelas que me ouvem. O grande problema nesse mundo que nós temos vivido é que muitos cristãos têm deixado de lado essa missão de levar o Evangelho, de transmitir o Evangelho da graça de Deus, de transmitir o Evangelho do perdão, o Evangelho da paz, o Evangelho que traz esperança, o Evangelho que renova e que nos enche de alegria, que traz refrigério sobre a alma perdida e caída. O Evangelho que demonstra, como lemos no Salmo 23, que Ele é o bom pastor. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. E aí ele diz, ainda que eu ande, ainda que atravessemos problemas, ainda que as circunstâncias estejam contrárias, ainda que o problema chegue, Ele estará conosco, caminhando pelo vale da sombra da morte. E nós não temeremos mal algum, porque Ele está conosco. A vara, o cajado do Senhor nos consola, nos guia, nos orienta. Esse bom pastor traz a ovelha desgarrada, que está longe, para perto dele. E a palavra do Senhor diz que ele põe um banquete, ungindo, cabeça com óleo, para até transbordar. Por isso é necessário, irmão e irmã, você que está aqui me ouvindo, a ser um canal multiplicador desta palavra, a ser um canal multiplicador dessa semente boa que caiu em boa terra, que foi o teu coração. Nós já ministramos aqui que o problema não é a semente, o problema é o coração. A semente sempre é boa, porque ela vem da palavra de Deus. O problema está na terra que recebe esta semente e que não deixa que o fruto venha multiplicar. Por isso eu oro nesse tempo sobre a tua vida, para que você seja esse discípulo multiplicador, esse discípulo corajoso, que vá pelos quatro cantos dessa terra, assim como cantamos, ir, largar mão de tudo e avançar para a presença do Pai e testemunhar do Evangelho de Cristo. Então, meu irmão, minha irmã, aperta o cinto, alicerce a sua fé, regozije-se com a sua salvação. Sim, Cristo veio ao mundo para nos salvar, aleluia, glória a Deus. Mas também Ele veio para nos salvar, para que nós possamos fazer discípulos e discípulas no seu nome. Há outras ovelhas de Cristo. Cristo tem pessoas além daquelas que já foram convertidas. Outras pessoas além daquelas daqui da Igreja Metodista em Itaim Paulista. Tem outras pessoas que precisam ser alcançadas, que precisam ser ministradas poderosamente pela palavra de Deus. Tenho outras ovelhas que não pertencem a esse rebanho. E foi precisamente essa verdade bíblica que encorajou o apóstolo Paulo, quando ele estava abatido, e quando, desistindo lá em Corinto da caminhada, ele escreve, lá no livro de Atos você encontra esse texto, dizendo lá no capítulo 18, os versículos 9 a 11, certa noite o Senhor falou a Paulo numa visão, não tenha medo, não tenha medo, continue a falar e não se cale, pois estou com você, e ninguém o atacará, nem lhe fará mal, porque muita gente nesta cidade me pertence. Continue ministrando. Muita gente nessa cidade de São Paulo é pertencente ao Senhor, é dele.
Somos milhares de milhares que precisam alcançar e serem alcançados por essa palavra de poder, que precisam serem impactados por essa palavra de graça, de bondade do Senhor. Então Paulo permaneceu ali 1 ano e meio, diz o texto. Você continua lendo lá, ensinando a palavra de Deus. Tenho outras ovelhas que não são deste rebanho. Então, meu irmão e minha irmã, continue pregando, continue anunciando, continue usando as suas redes sociais aí como uma plataforma de proclamação do Evangelho da graça de Deus. Esta é uma promessa carregada de esperança para aqueles que sonham com novos campos de trabalho missionário e novos discípulos para Jesus. Jesus, olhando os campos, diz que eles estavam brancos para a ceifa, mas a seara era grande e os trabalhadores eram poucos. Por isso, nós precisamos rogar ao Pai que envie trabalhadores para a sua seara. Você é um deles, você é uma delas, que o Senhor quer usar nesse tempo para semear a sua palavra. As outras ovelhas de Cristo estão dispersas, fora deste curral. João 10,16 diz e implica que as outras ovelhas que Cristo possui estão espalhadas fora do curral. Isso você encontra lá no Evangelho de João, no capítulo 11, os versículos 51 e 52, onde João nos relata uma profecia proferida por Caifás, o algoz de Cristo, o sumo sacerdote. E o Caifás faz essa profecia dizendo: não disse isso por si mesmo, mas sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação inteira. E não apenas por aquela nação, mas para reunir em um só corpo todos os filhos de Deus espalhados ao redor do mundo. Sabe aquela expressão que muitas vezes Deus vai usar a pedra para falar se nós não falarmos? Aí usou aquele que eliminou, que matou, que levou Jesus à cruz, que através das suas ações contra Cristo, perseguição, calúnias, mas Deus coloca a palavra na boca dele dizendo: olha, essa morte, a morte de Cristo, é para a nação inteira, e não apenas para a nação, mas para todo mundo, para todas as pessoas que ainda virão a existir nesse mundo. Missões e evangelismo para o apóstolo João é a reunião, é a colheita dos filhos de Deus. É a colheita. Nós somos chamados para colher homens e mulheres, frutos de uma ministração, de uma palavra poderosa, que é a palavra de Cristo. Disse Jesus, dando o seu comissionamento aos seus discípulos: ide por todo mundo, preguem o evangelho a toda criatura, ensine-os a guardar as escrituras, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vão e façam cumprir. Eles não estão todos aqui por perto, mas eles estão espalhados em diversos lugares. Talvez esse espalhar esteja até dentro da tua casa. Homens e mulheres que precisam ser impactados por esta palavra de poder. Eles estão por toda parte. O modo como João colocou quando escreveu o livro de Apocalipse, lá no capítulo 5, versículo 9, ele diz o seguinte: e entoavam um cântico novo com estas palavras: tu és digno de receber o livro, de abrir os selos e lê-lo, pois foste sacrificado, e com o teu sangue
compraste para Deus pessoas de toda tribo, língua, povo e nação, espalhadas por todo o mundo. Os filhos resgatados de Deus serão encontrados. Amém, aleluia, glórias a Deus por isso. Os filhos resgatados de Deus serão encontrados. Você é a ferramenta que Deus quer usar nesse tempo. Todos aqueles que forem alcançados pelo Evangelho com arrependimento e fé na vida e obra de Cristo serão salvos. Eles estão em toda parte. Hoje nós vivemos um tempo dificílimo como sociedade, onde se desvaloriza a palavra de Deus, onde se desvaloriza aquilo que é necessário para a vida. Há muitas pessoas pregando um Cristo para esse momento, para o já, para esse agora, dando ordens a Ele. Mas nós temos um Cristo, um Deus, que está nos chamando com poder e autoridade para pregarmos o verdadeiro Evangelho, que muda a vida na essência, transforma o caráter, transforma o ser humano de dentro para fora. E esses seres humanos estão em toda parte, precisam ser alcançados pela Igreja de Cristo. Isso é um grande incentivo para continuarmos a tarefa missionária, que é alcançar povos que ainda não foram alcançados. O compromisso do Senhor com as suas ovelhas perdidas. Deus também tem um compromisso com as ovelhas perdidas. O Senhor Jesus mesmo se comprometeu a trazer para casa as suas ovelhas perdidas. Ele vai fazer isso acontecer, e ponto final. Uma parábola de Jesus que Jesus conta, dizendo que as 100 ovelhas estavam. E quando o pastor começa a fazer a contagem, ele percebe que tem 99 e uma se perdeu. O pastor deixa as 99 no aprisco, seguras, guardadas, protegidas, mas ele vai atrás daquela que se perdeu. Glórias sejam dadas ao Senhor. Porque o Senhor disse que Ele não tem prazer em que ninguém se perca. Por isso, igreja, entenda a sua missão nesse tempo, no nome de Jesus. Ele disse: eu tenho outras ovelhas que não são deste curral. Devo trazê-las também. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho, um só pastor. O que não significa, quando a gente lê esse texto, talvez aqueles mal intencionados ou que interpretam a Bíblia para o seu benefício próprio, eles dizem assim: se Jesus está dizendo que Ele vai fazer, então eu não preciso fazer, né? O texto diz assim: tenho outras ovelhas que não estão neste curral, devo trazê-las também. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Alguns justificam a sua incompetência ministerial aí, e dizem: é o Senhor quem vai dar. Mas a palavra do Senhor diz que a missão que Ele nos deu, Ele disse: ide por todo o mundo. Esse texto não significa que Ele reunirá sozinho as suas ovelhas. Ele está nos chamando para juntos participarmos dessa grande missão com Ele. Jesus diz: assim como o Pai me enviou, eu os envio. Vão, façam discípulos, batizem, ministrem a palavra. E a palavra lançada nunca é vazia. Ela vai cumprir o propósito para o qual ela foi determinada. Ou seja, somos enviados pelo próprio Cristo para prosseguirmos com a missão.
É Cristo quem chama no e pelo Evangelho. Eu vou explicar. Ele chama a minha vida no Evangelho e também me chama para e pelo Evangelho. Cristo reúne. Nós somos apenas testemunhas. Você vai testemunhar aquilo que o Senhor fez na sua vida. E muitos crerão, muitos ouvirão, muitos temerão ao Senhor e confiarão nele, pela obra da graça de Cristo Jesus manifesta na tua vida. Foi por isso que Paulo disse em Romanos 15:18: não ouso me vangloriar de nada, exceto do que Cristo fez por meu intermédio, a fim de conduzir a minha vida aos gentios. Por minha mensagem e pelo meu trabalho, para que possamos ter ânimo. Toda a autoridade no céu e na terra foi dada ao Filho de Deus. E ele declara: devo trazer minhas outras ovelhas, e ele fará isso através de nós. Por último, as ovelhas de Cristo virão. Pode crer nisso. A colheita será grande, para a glória do nome do Senhor. Chegamos aqui a esse momento final desse sermão. Chegamos à conclusão dele. Se ele trouxer as ovelhas, elas virão, diz o texto. Tenho outras ovelhas que não são deste curral, mas elas vão vir. Nenhuma das ovelhas de Cristo rejeitará a sua palavra. Há inúmeras ovelhas de Cristo espalhadas pela face da terra que não rejeitarão a palavra do Senhor. Mas Deus quer usar as nossas vidas para cumprir essa promessa. Afinal, o que mais poderá manter-nos, a mim e a você, em um lugar difícil, perigoso, muitas vezes hostil e sem resposta à nossa pregação do Evangelho, exceto a certeza de que Deus reina soberano. Deus reina soberano. E aqueles a quem o Pai escolheu e deu ao Filho, ouvirão a voz do Filho e o seguirão. Talvez você diga assim: pastor, o local que eu tenho pregado é um local hostil. As pessoas zombam de Deus. Elas ouvirão a sua voz através da mensagem pregada do Evangelho de Cristo, porque Cristo, o Senhor, é quem vai conduzi-las para esse momento. Que possamos transpor, queridos, todos os obstáculos, todos os momentos em que muitas vezes ficamos desanimados, e olharmos para o Senhor com confiança de que o próprio Senhor Jesus Cristo, através da nossa voz, reunirá as suas ovelhas de toda tribo, língua, povo e nação. Toda tribo, povo, língua e nação. Elas ouvirão a voz dos filhos de Deus, dos homens e mulheres que pregam poderosamente esta palavra bendita do Senhor Jesus. Que esta noite você possa reconhecer na sua vida esse chamado de Deus. Nós estamos em meio a uma série de pregações da Páscoa. Cristo nos salvou. Aleluia. Glória sejam dadas a Ele. Mas você também tem uma missão importante a cumprir: levar esse Evangelho da graça às pessoas que ainda não conhecem o Senhor Jesus Cristo. Esse é o alicerce da nossa esperança. Quando todas as ovelhas de Cristo tiverem ouvido e crido,
chegará ao fim. Nós pregamos sobre isso nesta manhã. Quando as ovelhas de Cristo ouvirem a sua voz, em todas as tribos, povos, línguas e nações, virá o fim. E os reinos dessa terra serão será o reino do nosso Deus e o reino de Cristo, que virá em glória para nos buscar, para levarmos para junto dele, para morarmos com o Pai. Por isso, não desperdice a sua vida. Seja um canal da bênção multiplicadora de Deus. Seja a boca de Deus. Seja a boca do Senhor, aonde você está. Seja o canal da manifestação da graça de Deus na vida de todas as pessoas que cruzam o seu caminho. Seja a boca, a voz do Senhor, a voz do soberano pastor. A Bíblia diz que ninguém pode nos arrancar da mão do bom pastor. Aleluia! Aleluia! E as ovelhas dele ouvirão a sua voz pelo Evangelho e seguirão esse bom pastor. Como é bom fazer parte da obra de Cristo nesta terra. Como é bom poder ver o Senhor atuando através das nossas vidas. Nesse tempo de profundas questões complicadas, falsas doutrinas, falsas palavras, falsos evangelhos, anátemas de Deus, pregadas em todos os cantos, nós precisamos agir como voz de Deus, boca de Deus, para manifestar a sua graça, o seu amor na vida de todos aqueles e aquelas que cruzarem os nossos caminhos. Que Deus te levante como um homem e uma mulher dele, como um discípulo, como uma discípula, como um missionário de Deus, para transmitir poderosamente a sua palavra, porque você está seguro nas mãos dele. Ninguém pode te arrancar das mãos deste bom pastor. Disse Jesus na sua oração sacerdotal que nenhum daqueles que o Pai deu para ele perdeu. E que assim seja nas nossas vidas. Todos aqueles e aquelas que estão ao nosso lado, ao nosso redor, ao nosso alcance, nós possamos levar a presença do Pai para exaltar e glorificar o nome de Jesus Cristo. Aleluia. Amém e amém. Ele abriu mão da sua glória. Ele deu a sua vida por nós. Que esse tempo de Páscoa você relembre esse sacrifício por você, para que você também pudesse, através deste mesmo sacrifício que te alcançou, alcançar outras pessoas, para a glória do nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Igreja Metodista em Itaim Paulista, uma família para pertencer.